Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus e estamos aqui para falar mais uma semana de Fantasy Football. Vamos para a semana 3, depois de uma semana 2 com muitas lesões, muitos problemas. Jogadores importantes como Isaiah Pacheco, Deebo Samuel, Cooper Kupp, muita gente boa aí se machucando e que vai perder jogos, né? O Pacheco e o Cooper Kupp, inclusive, em injury reserve. Então, vamos falar da semana 3 do jeito que a gente sempre fez, que você já conhece. Se você não conhece, vai conhecer hoje e vai curtir muito, tenho certeza. Vamos destrinchar jogo a jogo, falando sobre as principais situações, os principais jogadores para cada partida. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja pelo agregador que você estiver ouvindo. Se inscreve, avalia, deixa um comentário pra gente, curte, faz o que puder aí, compartilha com a galera e, logicamente, seguir o Fantasy BR nas redes sociais, né? Lá no Instagram, Twitter não tem mais, então a gente tá lá no Threads, Blue Sky, tudo que a gente tem direito, você vai ver o Fantasy BR. Então, sem mais delongas, vamos começar com o jogo de quinta-feira entre New England Patriots e New York Jets, cara. Bom jogo, duelo de divisão. New England fez 2 bons jogos, né? Que a gente não esperava. Jets começou meio que mais ou menos, mas venceu na última semana. Aqui, cara, destaque nesse jogo, a gente não tem grandes nomes nessa... Não é que a gente não tem grandes nomes, né? Mas assim, acho que os grandes nomes são muito garantidos nessa partida, né? Tipo Breece Hall, Ramondre Stevenson, Garrett Wilson. Mas quero deixar um destaque aqui pro Hunter Henry, né? O Hunter Henry que na semana passada teve um jogo, assim, absurdo. Teve uma das grandes partidas de tight end no Fantasy Football na semana passada. Jogou muito bem. O Hunter Henry fez uma baita partida. Vai pegar um duelo um pouco complicado contra o Jets, que não é uma defesa que cede tantos pontos assim pros tight ends no Fantasy Football, mas mesmo assim, o Hunter Henry é uma opção muito boa para você apostar nele essa semana. Um jogo em que tende a ter um game script, não sei se tende, mas o Jets é o favorito, obviamente, né? Até por jogar em casa, então a gente espera ver um Jets à frente do placar. Pelo menos a gente imagina que assim seja. E o New England Patriots atrás do marcador, como a gente viu em muitos momentos, ou no jogo equilibrado, ou atrás do marcador, como a gente viu contra o Seattle Seahawks, a tendência é a gente ver um Hunter Henry bem utilizado, sendo um cara muito bem utilizado pelo New England Patriots. A gente viu no jogo passado, ele teve um target share altíssimo na partida contra o Seahawks, teve 52% de target share na partida, 12 targets. O segundo time foi o Ramondre Stevenson, ou seja, isso mostra como o time não confia nos seus wide receivers. Na verdade, o time não tem grandes wide receivers, né? O Brissett não tem grandes nomes, ele tem o Polk, que é calouro, o Demario Douglas, o KJ Osborne. Então, assim, a gente não tem grandes nomes ali no time do New England Patriots entre os wide receivers. Então, olho no Hunter Henry, que tem tudo para ser um nome interessante nessa semana, mesmo num confronto não tão simples, tá? Garrett Wilson é um cara que muita gente vem comentando, né? Vem falando com a gente sobre ele, porque é um cara que teve um jogo bem mais ou menos nesse último jogo, né? Nessa última semana contra os Titans, mas assim, cara, não é um cara pra você bancar, pra você deixar no banco, pra você deixar de fora, pra você esquecer, porque, cara, é um dos grandes jogadores da liga, é um dos grandes wide receivers da liga, e é um cara, assim, que mesmo num jogo em que ele não foi tão produtivo na semana passada, foi um cara que teve ali 20% de target share. Vai pegar um time do New England Patriots que na semana passada cedeu muitos pontos para os wide receivers, então 100% apostar no Garrett Wilson. Aaron Rodgers e Brissett são 2 caras que eu não apostaria muito para esse jogo. Aaron Rodgers não vem fazendo jogos muito produtivos no fantasy. Brissett, obviamente, a gente sabe que é um cara que não tem como apostar muito. E o Ramondre Stevenson e o Antonio Gibson, né? O Gibson na última semana teve um jogo muito bom, participando muito do ataque com 11 corridas, mas assim, claramente esse backfield é do Ramondre Stevenson, tá? Mesmo com o Gibson participando muito bem, tendo um jogo produtivo, a gente viu e a gente sabe que o Ramondre Stevenson é o cara desse time, né? Foram 72% de snaps para ele e 26 oportunidades. Mesmo com o Gibson tendo 12 oportunidades, o Ramondre Stevenson é o cara desse backfield do New England Patriots. Primeiro jogo de domingo pra gente comentar é Cleveland Browns e New York Giants. No lado do Cleveland Browns, olhe nesse backfield, tá? Porque a gente teve um backfield muito dividido na semana passada, só não foi mais dividido porque o Pierre Strong se machucou. Então a gente viu um Jeremy Ford e um Donta Foreman dividindo muito.
em tese seria um confronto bem favorável, né? Porque o Giants vem cedendo bons pontos pros running backs no fantasy football. Mas, cara, é um backfield, assim, 15 oportunidades por Foreman semana passada. Periga um pouco a questão do Jeremy Ford. A gente viu um backfield com 2 cabeças ali para as próximas semanas. Assim, o Foreman ainda é uma opção para banco, tá? Seria um cara para você ter ainda no seu time no banco. Eu ainda colocaria o Ford como um flex, mas toma cuidado. Nos wide receivers, cara, a situação muito complicada pro Amari Cooper, né? A gente tem falado sobre isso. Ele é um cara que tem recebido muitos alvos, tem sido muito alvo do Deshaun Watson, 17 targets em 2 semanas, mas assim, apenas 5 recepções, 27 jardas, um volume de jogo muito baixo para ele. Em contrapartida, a gente vem vendo um Jeremy Jeudy com uma conexão um pouco mais confiável, não vou dizer confiável, mas um pouco mais segura com o Deshaun Watson, né? Foram 14 targets de 8 recepções para ele na temporada até agora, conseguiu conectar um pouco melhor, quase 100 jardas para eles. O Amari Cooper tem sido um cara mais acionado em profundidade, tem uma média de jardas por target um pouco maior, né? Mas assim, é difícil confiar na Amari Cooper, mas ainda é uma opção para flex pro seu time, tá? Possivelmente até o wide receiver 2, porque, cara, a gente ainda tem que apostar num cara que a gente draftou para ser em tese um wide receiver 2 flex. Ele tem que continuar nessa posição ainda, ele tá tendo volume de jogo, apenas não tá conectando, e eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que isso vai conectar mesmo com o ataque do Cleveland Browns não funcionando tão bem. No lado dos Giants, a gente tem uma questão interessante, que é a questão dos running backs, tá? O Devin Singletary fez um bom jogo na semana passada contra os Commanders, vale ressaltar que é um time que não é um time muito bom, tá? Pelo contrário, é um dos times mais fracos da liga no momento. O Devin Singletary é uma opção para venda, por quê? Eu acho que em jogos contra equipes mais complicadas, por exemplo, até contra esse time do Cleveland Browns, agora nessa próxima semana tem um jogo complicado para ele, eu acho que vale a pena a gente apostar nele como uma opção de venda. O Cleveland Browns é um time que não cede tanto para running back. O Devin Singletary é um cara que não é muito utilizado no jogo aéreo, apenas um target na semana passada, num jogo que teve ali, foi bem equilibrado em tese, né? Foi um jogo pau a pau ali até o final, então assim, o Devin Singletary é pouco utilizado no jogo aéreo. Em jogos que o Giants talvez esteja mais atrás do marcador, a gente não veja tanto do Devin Singletary assim. Nos wide receivers, o Malik Nabers, assim, Malik Nabers Futebol Clube, né, cara? Um jogo absurdo do Malik Nabers na semana passada. Mais de 60% de target share pra ele, que assim é um dos números mais absurdos que eu já vi nesses últimos anos em um wide receiver no Fantasy Football. 127 jardas touchdown, fazendo de tudo, sendo o cara do ataque. Mesmo com o Daniel Jones, mesmo num ataque fraco, é um cara que tende a ser uma estrela na liga, né? Ele foi draftado para ser um dos grandes wide receivers da liga e já mostrou nesse jogo, nessa semana, que tem tudo para ser. Na primeira semana ele fez uma boa partida, mas não tinha explodido como explodiu nessa semana. Então, olho no Malik Nabers para essa próxima semana, que tem tudo para continuar brilhando no Fantasy Football. Assim, não é um duelo muito simples contra o Cleveland Browns, né? O Cleveland Browns tem uma defesa muito forte, a gente sabe disso. Vem fazendo, na verdade, né? Tipo, desde o ano passado é uma defesa boa, uma defesa segura. Mas, cara, é um wide receiver que hoje a gente já pode considerar talvez um top 15 no Fantasy Football. Sabe? Ele foi draftado para ser um flex, basicamente um wide receiver 2 baixo, mas já tá entrando nessa área de top 15 ali, top 12 talvez. Porque, cara, ele é o homem de segurança, ele é o cara que o Daniel Jones tá jogando pro alto e é bola no Malik Nabers pra ver no que dá. Próximo jogo do dia, Indianapolis Colts e Chicago Bears. O Anthony Richardson teve muitos problemas no jogo passado contra o Green Bay Packers. Essa semana tem um jogo difícil contra uma boa defesa. A defesa do Chicago fez um jogo muito bom contra o CJ Stroud nessa última semana. Então, assim, não é um confronto fácil para ele, tá? Mas, assim, o Anthony Richardson é um cara que a gente pode colocar como um top 12, um cara para você ter no seu time titular, mas com cautela. Não é, assim, um cara tão confiável como a gente poderia esperar pelo jogo terrestre. Não correu muito na semana passada, não conseguiu correr na semana passada, foram apenas 37 jardas para ele, o que é pouco pro que a gente espera dele, tá? No backfield dos Colts, a gente tem um Jonathan Taylor, obviamente, dominando o backfield. O backfield dos Colts é todo dele. É um cara que mais uma semana com mais de 15 oportunidades. Na verdade, foram 16 oportunidades nessa semana. Não foi um número tão alto como foi na semana passada. Mas, assim, dentre as oportunidades dos running backs,
ele é o cara que tá dominando, basicamente, né? Não tem um outro running back, teve 66% das corridas da equipe nessa última semana. Obviamente, a gente tem que descontar aí que tem um Anthony Richardson, que é um cara que vai ter as oportunidades dele de corrida, mas o Jonathan Taylor, apesar do volume, apesar de ser um cara bem acionado, bem envolvido no jogo terrestre, o jogo aéreo preocupa um pouco a questão do Jonathan Taylor, tá? A gente viu que na última semana ele basicamente não jogou no final do último quarto ali do jogo, ele jogou muito pouco, praticamente não entrou. A gente viu um pouquinho mais até do Trey Sermon, que percorreu mais rotas do que ele. Foram 12 rotas do Trey Sermon contra 11 do Jonathan Taylor. Apesar dos 4 targets do Jonathan Taylor, jogos em que o time estiver um pouco atrás do placar pode ser um problema por isso. Mas vamos ficar de olho para ver se isso vai mudar ou não na questão do ataque do Indianapolis Colts, tá? Falando em jogo aéreo do Colts, os wide receivers e tight ends, assim, tá uma zona nesse time. O Michael Pittman, que era o cara que a gente provavelmente confiaria, não tá sendo um alvo confiável. Apesar de 15 targets em 2 semanas, é um cara que não produziu muita coisa, apenas 52 jardas. O Anthony Richardson não é um QB consistente, não é um cara que consegue fazer o time progredir. É um cara muito de big play ali, né? Tem um braço muito forte, mas assim, difícil, tá? O Alec Pierce com 10 targets em 2 semanas, o Adonai Mitchell com 9 targets, ainda vai ter aí pra entrar nesse time o Josh Downs, que tava machucado, que deve entrar aí nessa próxima semana, possivelmente. É um ataque aéreo que a gente tá, assim, que eu tô evitando um pouco. Michael Pittman cabe como um flex ainda, mas é um ataque para se evitar. No lado do Chicago Bears, a gente tem um Caleb Williams que, infelizmente, não consegue lançar a bola em profundidade. Muitos problemas para lançar em profundidade por Caleb Williams. 2 jogos, assim, fracos para ele, tá? Mesmo nessa última semana contra o Houston, em que ele ficou atrás do marcador o jogo todo, ele lançou 37 bolas, apenas 174 jardas para ele. Então, assim, difícil apostar muito nesse ataque aéreo do Chicago. Na verdade, é difícil apostar no ataque do Chicago como um todo, porque é um ataque bem fraco. É um ataque bem fraco, é difícil a gente apostar muita coisa. Mesmo o DeAndre Swift ali sendo o running back 1, a gente viu que nessa última semana a gente teve um touchdown do Roschon Johnson, do Khalil Herbert. A gente teve um touchdown ali do Khalil Herbert nessa última semana. Então, cara, difícil apostar muitos jogadores desse time do Chicago. Acho que o DJ Moore é o único cara que a gente pode continuar colocando no nosso time. Ele segue sendo o líder em targets. Foram 8 targets na primeira semana, 10 targets na semana passada. Apesar das jardas por target serem muito baixas, apesar de uma média de jardas por target baixa, ele ainda segue sendo o principal jogador desse ataque, né? Segue sendo o principal wide receiver do ataque. Keenan Allen, baleado, a gente não sabe se vai jogar essa semana ainda. O Romeo Dunze, pouco acionado, não é um cara que assim, não é nem que está sendo pouco acionado, mas não está sendo um fator muito grande, né? Na primeira semana ele teve um jogo ali com 4 targets, semana passada um jogo com 5 targets, assim, ok até, mas cara, 3 recepções apenas, assim, é muito complicado apostar nesse ataque, como a gente tem falado. O Caleb Williams não tem sido um cara constante, um cara confiável. O Keenan Allen na primeira semana teve 11 targets, 3 targets ali, tipo, uncatchables, né, mas 11 targets para ele, mas é um cara que não vai ter provavelmente uma média de targets, um volume de jogo muito alto em profundidade, né? Ele é um cara que deve receber passes mais curtos, passes ali, tipo, dentro das linhas de 5 a 7 jardas, assim, né, geralmente. O DJ Moore e o Romeo Dunze, em tese, seriam os caras para esticar um pouco mais o campo. O DJ Moore principalmente, mas assim, como o Caleb Williams não consegue lançar para mais de 10, 15 jardas, está sendo complicado. A gente não está vendo ninguém produzir muito em profundidade nesse time do Chicago. Por isso é um ataque para a gente evitar ao máximo. Eu não confio no Keenan Allen, não confio no Romeo Dunze, não confio no Caleb Williams, não confio no DeAndre Swift. O DJ Moore é o único cara que dá para a gente minimamente esperar alguma coisa. Próxima partida é um jogo bom entre Minnesota Vikings e Houston Texans. 2 times que estão 2-0 na temporada. O Sam Darnold fazendo uma ótima temporada, fazendo uma temporada muito boa até aqui, sendo bem seguro. É aquilo, cara, o Sam Darnold dificilmente vai ser aquele cara que você vai botar no seu fantasy e vai ser o cara que vai explodir no seu time, tá? Dificilmente. Mas ele é um cara que tende a ser um QB bom para streaming.
tá? Então, assim, se você precisa muito de um quarterback, o Sam Darnold pode ser um cara para você usar. Por exemplo, nessa semana contra o Houston Texans, é uma boa semana até para usar o Sam Darnold. É um time que tem cedido 18 pontos por jogo pros quarterbacks. O Sam Darnold tem mantido próximo dessa média, fez 15 pontos na primeira semana, 20 pontos na semana passada. Então, assim, é um cara que num jogo que pode ser mais equilibrado, pega uma boa equipe, pode ser um cara que pode lançar muitas bolas. O backfield do Minnesota Vikings com algumas questões pra gente analisar, principalmente nessa última semana que a gente viu um Ty Chandler tendo um bom volume de jogo, inclusive mais corridas do que o Aaron Jones, né? O fato é que o Aaron Jones tem mais targets, é um cara mais acionado no jogo aéreo, com 6 targets contra nenhum do Ty Chandler, mas o Ty Chandler com uma corrida a mais que o Aaron Jones. Então, assim, um backfield que a gente esperava ser todo do Aaron Jones, pelo visto, assim, fica um pouco mais complicado da gente continuar esperando isso, né? Até agora na temporada, uma média de 54% de snaps pro Aaron Jones contra 34% do Ty Chandler, 16-11 em oportunidades. Eu espero, assim, um backfield não dividido 100%, mas o Aaron Jones 1A e o Ty Chandler 1B, com o Aaron Jones sendo um cara muito bem acionado em passing downs. Então é aquilo, um game script desfavorável pode ser favorável pro Aaron Jones, né? Desfavorável pro time do Minnesota, né? Atrás do placar pode ser favorável pro Aaron Jones, que é uma opção ainda de running back 2 baixo para essa semana. Nos wide receivers, o Justin Jefferson saiu machucado, mas pelo visto tá ok, deve ir pro jogo. O Jordan Edson, né? A gente não sabe, na verdade, ainda o que vai ser. Ele não jogou nessa última semana. Problema no tornozelo. A gente espera que ele esteja bem. Se não jogar, tá? O Jalen Nailor pode ser uma opção ok pro seu time. Um cara que teve 4 targets na semana passada, fez um touchdown, mas assim, é uma opção apenas para ligas grandes, tá? O Jordan Edson ainda é o wide receiver 2 desse time. No lado do Houston Texans, acho que vale o destaque pro Joe Mixon pela questão da lesão, tá? O Joe Mixon saiu machucado do jogo, ele voltou para a partida, mas foi fazer exames. A gente não sabe ainda a gravidade, assim, parece que não é nada muito sério, mas a gente não sabe a questão se ele vai jogar ou não nessa próxima semana, o Joe Mixon. Claro que se jogar é um cara que você tem que ter no seu time como titular, é um cara que tem tido um volume de jogo bom, mesmo que não tenha tido um volume de jogo absurdo como foi na primeira semana, tem um volume de jogo bom, tá? Pega um confronto que não é um confronto fácil, na verdade esse confronto é um confronto difícil para os dois grupos de running backs, tá? O Houston Texans é o terceiro time que menos cedeu pontos para os running backs até agora no Fantasy, e o Minnesota Vikings é o sétimo time que menos cedeu pontos para os running backs. Então, assim, não é um jogo fácil para nenhum dos dois times. Mas o Joe Mixon é um cara que tem que ser o titular no seu time. Caso ele não jogue, vale você ficar de olho aí no Ken Akers e no Dameon Pierce. O Dameon Pierce liderou o time em corridas na última semana com 7. O Dameon Pierce não jogou, tá? O Dameon Pierce não participou da partida, estava machucado. Vamos ver se ele vai jogar. Se ele não jogar, o Ken Akers tende a ser o principal running back do Houston Texans. Nos wide receivers, aqueles 3 wide receivers do Houston Texans, né? Nico Collins, Stephon Diggs, Tank Dell, a gente tem visto, assim, claramente o Nico Collins como wide receiver 1, certo? Nessa última semana, 29% de target share para ele, 17% para o Stephon Diggs, e o Tank Dell pouquíssimo acionado. O Tank Dell, assim, esperava mais até do Tank Dell, na verdade. Teve 4 targets, não foi nem assim um número horroroso, mas assim, um número baixo. Apenas uma recepção para menos 3 jardas. Então, assim, a gente espera mais do Tank Dell. Na primeira semana foram 7 targets, um número mais sólido, um bom número. 4 nessa última semana com um jogo muito ruim dele. Vamos ver se ele consegue melhorar, consegue produzir um pouco mais. É um jogo que é complicado, é uma defesa forte, uma defesa que fez um jogo muito bom contra o 49ers nessa última semana, a defesa do Minnesota Vikings, mas assim, o Nico Collins é um titular, obviamente. O Stephon Diggs é uma boa opção para você ter no seu time como um flex. O Tank Dell eu deixaria como banco, tá? Deixaria como banco. O Stephon Diggs ainda tem um volume de jogo maior que o Tank Dell, é um cara que tende a depender mais de touchdowns, certo? Mas assim, é aquilo, né? Uma lei do ex, nunca se sabe. Um Stephon Diggs marcando touchdownzinho ali, não descartaria. New Orleans Saints e Philadelphia Eagles talvez seja, se não o grande jogo dessa rodada, um dos grandes jogos, né? Porque, cara,
o Saints amassando, fazendo uma temporada simplesmente absurda. 2 jogos do Derek Carr muito produtivos. Já dá pra considerar o Derek Carr aí como um QB pra ser titular, cara, pra ser um top 12 no Fantasy. 2 jogos seguidos com 21 pontos pra ele, cara, um número muito forte, um número muito bom. A defesa do Philadelphia Eagles até agora bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos, não tem sido nada demais contra os quarterbacks. O Jordan Love fez um bom jogo na semana 1, o Kirk Cousins conseguiu fazer um jogo bem ok nessa semana 2, então o Derek Carr vale a aposta. Obviamente o Kamara é o principal nome do Fantasy Football nesse início de temporada. É um cara que em 2 jogos já tem 5 touchdowns pro Kamara, né? 4 na semana passada e 1 na primeira semana, 5 touchdowns pra ele. Não espero, obviamente, isso tudo Kamara toda semana, não espero um volume absurdo toda semana pra ele, mas tem sido muito bem. E vale aqui a questão, obviamente, nos wide receivers do New Orleans Saints, porque a gente tem um Chris Olave e um Rashid Shaheed, que, cara, são 2 ótimos jogadores, são 2 jogadores muito bons. O Shaheed é um cara que a gente espera, né, e a gente projeta como sendo aquele cara alvo em profundidade. Não à toa ele tem uma média de jardas por target de 18, que é muito alta. O Chris Olave tem uma média de 11, tá? O Rashid Shaheed em 2 jogos teve 9 targets. O Chris Olave teve 8. Assim, foram 2 jogos em que o Saints não precisou forçar o jogo aéreo. O Derek Carr não precisou forçar muita coisa. Produziu muito sem precisar forçar. Não precisou acionar muito os seus recebedores, né? 8 targets para o Chris Olave em 2 jogos é muito pouco. O Chris Olave é até uma boa dica para compra no Fantasy, porque em 2 jogos em que o Saints amassou, ele não precisou ser muito utilizado. Então vale a pena você buscar o Chris Olave no seu time, que assim, o New Orleans Saints não vai ganhar de todo mundo por 20, 30 pontos de diferença. Vão ter jogos mais equilibrados. Esse jogo contra o Philadelphia tende a ser um jogo bem equilibrado. Então a gente pode ver um pouco mais de Chris Olave, um pouco mais do Shaheed durante as partidas. Esperamos um pouco mais. O Olave é um wide receiver titular para o seu time. O Shaheed eu acho que já vale uma opção para flex. Já vale você apostar nele como um flex. É um cara que em profundidade tem feito muita coisa, então vale a aposta, tá? No lado do Philadelphia Eagles a gente tem visto mais do mesmo, né? O Jalen Hurts sendo um QB1 pro Fantasy, produzindo muito pro Fantasy Football, sendo aquele cara que vai fazer o dele, não tem jeito, né? Um cara que vai produzir 20 pontos basicamente todo jogo, independente do adversário, é um cara que tem muito potencial. O Saquon Barkley dominando o backfield completamente. O backfield dos Eagles é todo do Saquon Barkley. Cara, ele já teve 53 oportunidades em 2 jogos. Assim, número altíssimo de oportunidades e importante. 5 targets na semana passada. A gente estava preocupado porque na primeira semana ele foi pouco utilizado no jogo aéreo contra o Green Bay. Nesse último jogo, 5 targets. Já é um número bem, bem interessante para o Saquon Barkley. Acho que vale a pena a gente ficar de olho no Barkley aí para essas próximas semanas. Tá? Vamos ficar de olho também agora no A.J. Brown, que está fora. Não vai jogar nessa próxima semana provavelmente, pelo que parece. Então a gente deve ver um pouco mais de Devonta Smith, que fez um bom jogo nessa última semana, fez um touchdown, teve 10 targets, foi muito acionado, então a gente espera mais um jogo dele sendo muito acionado. Assim, é um jogo muito difícil. A defesa do Saints tá amassando. A defesa do Saints tá produzindo muito, tá fazendo muito, tá sendo muito forte. É a defesa mais forte contra os running backs no Fantasy Football, a defesa que menos cedeu pontos para running back. Contra o wide receiver talvez nem tanto, porque como o time tem ficado muito atrás do placar, tem ficado muito na frente do placar, as outras equipes têm lançado muito, né? E acaba produzindo pontos pro Fantasy Football, mas é uma defesa muito forte. Mas assim, o Devonta Smith é um cara titular pro seu time, obviamente. É um cara que eu acho que você pode ficar de olho na ausência do A.J. Brown, tá? É o Britton Covey. É um cara que tem alguns anos, 3 anos na NFL, nunca fez absolutamente nada. Nesse último jogo ele teve 6 targets e 6 recepções. Foram 23 jardas apenas? Foram. Mas 6 targets e 6 recepções. É um cara que, assim, em rotas curtas, o Jalen Hurts pode ser um cara de confiança. Ainda mais que eu tô falando, uma defesa muito forte, uma defesa que pressiona muito o QB. Então, cara, eu acho que vale a pena você ficar de olho nesse cara.
fez uma semana bem ok, assim, com 6 targets, né, e 6 recepções. Lógico que ele não produziu muita coisa, não fez um número muito alto de jardas, né? A média de jardas por target dele é de 1.8. Isso é média de de running back, que recebe bola ali no backfield, passe lateral. Então, assim, ele é um cara que que pode ser um nome interessante num jogo que o Jalen Hurts pode ser muito pressionado por essa forte defesa dos Saints, e ele ser um alvo ali para desafogar um pouco. Então, vale ficar de olho nesse cara, tá? O Dallas Goedert é um problema. Eu conversei sobre ele com uma das pessoas aí no Instagram, uma galera que veio perguntar sobre ele. A gente já não tinha muita confiança no Dallas Goedert. Então, assim, semana passada, sem o A.J. Brown, ele teve apenas 4 targets e 38 jardas. Tá sendo cada vez mais um cara evitável no fantasy football. Apesar de ser um jogo em que o time tende a lançar bastante a bola, ou pelo menos procurar lançar muita bola, por ser um jogo complicado, um jogo que vai precisar de pontos, contra uma defesa forte, contra um time que está num ataque bom, que é o ataque dos Saints. Não consigo ver o Dallas Goedert como uma opção segura de tight end para o fantasy. Eu evitaria nessa semana, tá? Não escalaria o Dallas Goedert essa semana, mesmo sem o A.J. Brown. Sei que é difícil, mas é uma opção a se evitar. Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers é um jogo em que eu não espero muitos pontos. Então, assim, mesmo sendo dois times 2-0, é um jogo que eu não estou esperando, talvez, assim, muitos pontos. Primeiro porque são os dois times que menos cederam pontos para os QBs no Fantasy até o momento. O Chargers cedeu 7 pontos para o Fantasy, para QB, e o Pittsburgh cedeu apenas 9 pontos no Fantasy Football para os QBs, certo? Os Chargers é uma das equipes que menos cedeu pontos para running back, a nona equipe que menos cedeu pontos para running back, e os Steelers é a quinta equipe que menos cedeu pontos para running back. Então, assim, não preciso nem falar dos wide receivers e tight ends, porque não estão cedendo nada para nenhuma das posições. Então, assim, é um jogo que eu não espero muitos pontos, é um jogo que eu não espero muita coisa. Eu evitaria ambos os QBs nessa partida. O backfield dos Steelers, como sempre, confuso, apesar do Najee Harris ser o principal running back do time. Nessa última semana a gente viu um Jalen Warren, igualando em snaps, mesmo com o Najee Harris com 19 oportunidades contra 11. Eu acho que o Najee ainda é uma opção para você colocar como um flex. O Jalen Warren eu acho que é um banco para essa semana, tá? Entre os wide receivers eu já não vejo muita coisa, e tight end não vejo muita coisa nesses dois times. Tanto Pickens quanto Pat Freiermuth, Van Jefferson são caras que não são muito confiáveis. É um ataque que não tem lançado muito bem a bola. Esse ataque do Pittsburgh Steelers, a gente viu na última semana apenas 2 recepções pro George Pickens. O Pat Freiermuth teve 4, mas assim, poucas jardas. Não espero muita coisa desses jogadores. Lógico que pode resolver uma big play, mas em volume de jogo tem sido muito fraco. É um ataque que tem tido como base o jogo terrestre, como a gente já esperava, com o Arthur Smith ali. É um cara que historicamente tenta ter como âncora o jogo terrestre. A gente vem vendo isso, né? Ainda mais num time que está ganhando, tem que estar à frente do placar, vai correr muito com a bola. No lado dos Chargers, a gente vê um J.K. Dobbins, assim, surpreendente, né? Falamos na primeira semana sobre ele. Assim, mais uma vez, um backfield equilibrado. Teve menos snaps do que o Gus Edwards. Teve menos corridas que o Gus Edwards. Mas está sendo mais produtivo, cara. Ele está produzindo muito. Ele está sendo muito efetivo nas corridas dele. O Gus Edwards não está produzindo e ele está se aproveitando. E assim, com isso a tendência é ele aos poucos se solidificando. Não acho que vai ser um running back, um dominante. Eu acho que vai ser um backfield dividido. Mas, cara, o J.K. Dobbins é um cara interessante. Vale ficar de olho numa questão nesse ataque dos Chargers, né? Nessa questão aqui desse ataque. Nenhum dos dois running backs são caras que recebem passes. Tanto o Dobbins quanto o Gus Edwards são caras que recebem muitos passes. Não percorrem muitas rotas na partida. Então, assim, num game script desfavorável, me preocupa se eles vão ser algum fator, tá? E no jogo aéreo desse time dos Chargers, a gente tem também um problema, né? A gente não sabe quem vai produzir, porque assim,
como a gente tem falado a temporada toda, é um grupo de recebedores que não tem um wide receiver 1, alfa, né? Aquele cara tipo que é o dominante, o wide receiver dominante. Tem um Led McConkey em calor, um Quentin Johnston que fez um bom jogo nessa última semana, mas assim, um bom jogo no Fantasy porque ele produziu muitos touchdowns, fez 2 touchdowns na partida. Um Joshua Palmer que tá baleado e não tá fazendo nada. Na minha opinião, são 3 jogadores evitáveis. Eu acho que é muito difícil a gente esperar alguma coisa desse backfield, desse grupo de recebedores, num time em que, assim, cada semana tende a um jogador ter mais volume de jogo, cada jogador ter um pouco mais da bola. Eu acho que é um jogo em que a gente vai ver os 2 times tentando correr muito. Então, quem obviamente tiver vantagem no jogo terrestre, eu acho que vai acabar vencendo essa partida. Tampa Bay Buccaneers e Denver Broncos, um jogo de um ataque que tem funcionado muito bem, como o ataque do Denver Broncos, do Tampa Bay Buccaneers, contra o ataque que não tem funcionado nada, que é o ataque do Denver. Eu já vou adiantar aqui logo e falar que, assim, não vale a pena você escalar ninguém nesse ataque do Denver Broncos. A não ser que você esteja numa liga muito grande e precise, obviamente, de um Courtland Sutton, sei lá, um Josh Reynolds. O Josh Reynolds fez um jogo bem interessante nessa última semana, né? Ele foi bem acionado pelo Bo Nix nessa última semana. Teve 5 recepções nessa última semana. 5 targets e 4 recepções. Teve 95 jardas. Teve uma média de jardas por target bem alta, né? De 16, o Josh Reynolds nessa última semana. Mas assim, cara, é difícil apostar. O Courtland Sutton mais um jogo fraco, 4 recepções apenas para ele e 26 jardas. Na primeira semana muita gente cresceu o olho, né, com os 12 targets do Courtland Sutton. Mas assim, a gente botou o alerta vermelho nele porque, cara, é um ataque fraco, é um ataque complicado que não tem muito como a gente apostar. O Tampa Bay vai entrar muito favorito no jogo, né? Tende a ser um favorito da partida. E assim, talvez a gente veja alguma coisa ali num garbage time, alguma coisa assim. Óbvio que o jogo pode ser equilibrado, mas, cara, difícil apostar nesse ataque, assim como é difícil apostar no jogo terrestre. Mais uma partida, assim, fraca do Javonte Williams. Ele teve um bom volume de jogo na primeira semana. O Javonte Williams dividiu muito o backfield com o Jaleel McLaughlin, né? O McLaughlin. Fala de nome, né? Ele teve 15 oportunidades contra 10 do Javonte Williams. E nessa última semana a gente viu um Javonte Williams mais dominante. 65% de snaps, 16 oportunidades. Então assim, foi um backfield dele. Mesmo produzindo pouco, ele foi o cara desse backfield. Então assim, não apostaria, assim, o Tampa Bay é um time que cedeu muitos pontos para o running back nas 2 primeiras semanas, mas, cara, na semana passada pegou, tipo, simplesmente Jahmyr Gibbs e Montgomery, não tem como comparar, então, assim, é um outro nível, não dá pra gente apostar muito. Eu não apostaria no Javonte Williams essa semana, manteria no banco, mesmo num confronto que pode ser favorável. Eu acho que o game script pode atrapalhar um pouco, pode maquiar um pouco essa situação de o Tampa Bay é um time que sai de muitos pontos pro running back, vamos apostar no Javonte Williams. Então, cara, eu acho que um game script pode atrapalhar um pouco isso. Eu seguraria um pouco pra ver como vai ser a semana. Se a gente tiver mais uma semana do Javonte Williams dominando snaps e oportunidades, aí beleza. Tipo, o Javonte Williams virou running back 1 desse time, vamos começar a usá-lo como running back 2, como flex, sei lá, como tiver o seu time, como for a sua liga, mas por enquanto eu seguraria. No lado do Tampa Bay Buccaneers, eu acho que a gente tem um pouco mais do mesmo, né, ali na situação de recebedores. O Chris Godwin tá fazendo assim um início de temporada simplesmente absurdo, né? Mais um jogo absurdo para ele. Cara, 2 jogos seguidos com mais de 20 pontos pro Fantasy, assim, é um titular. Independente do confronto, o Chris Godwin nesse momento é um cara que tem que estar no seu time, não tem jeito. O confronto contra o Denver Broncos é difícil. O Denver é o time que menos cedeu pontos para o wide receiver no Fantasy até o momento. Mas, cara, não tem como. É um cara que tem que estar no seu time, é um cara que tem que estar... Depois que ele fez, cara, não tem como deixar no banco. O Mike Evans também é um cara que
você pode continuar colocando no seu time, mesmo numa semana fraca como ele teve nessa última semana. É um cara que vai ter o seu volume de jogo, vai participar da partida, vai jogar. A questão no Tampa Bay Buccaneers aqui é Rachaad White e o Bucky Irving. O Rachaad White nessa última semana teve um jogo mais abaixo, não produziu muito, lógico que ele saiu por lesão, mas saiu pouco por lesão, certo? Mas assim, em 2 semanas a gente esperava um Rachaad White mais dominante, o que não vem acontecendo. Tá? São 32 oportunidades contra 19 do Bucky Irving nesse início de temporada, ou seja, é basicamente um A e um B. A gente não tá vendo uma discrepância muito grande, apesar de 70% de snaps do Rachaad White. Cara, me preocupa um pouco esse volume de jogo, certo? Porque o Rachaad White é um cara que não tem sido produtivo correndo com a bola, não tem feito muitas big plays, jogadas muito explosivas. Então, assim, é um cara que estava dependendo muito do volume. Se esse volume diminuir, é um cara que tende a perder muito valor no fantasy, tá? Então, toma cuidado com o Rachaad White. Ele tá machucado, tem um problema na virilha, pelo que parece vai pro jogo. Ainda é um cara que você pode apostar como running back 2 do seu time, mas assim, com muita cautela, tá? Dependendo de quem fosse running back 2, ele vira um flex, porque é um cara que não inspira muita confiança. Tennessee Titans e Green Bay Packers, a gente tem um jogo interessante, porque assim, a gente não sabe ainda se o Jordan Love vai participar do jogo ou não. Caso o Jordan Love não jogue, o que é o mais provável, é evitável qualquer jogador desse ataque do Green Bay Packers, com exceção do Josh Jacobs. Eu acho que isso é meio óbvio para todo mundo, né? A gente está vendo uma defesa do Tennessee Titans que vem fazendo uma boa temporada, né? Um bom início de temporada, vem fazendo bons jogos, cedendo poucos pontos para os quarterbacks, né? É a 5ª defesa, né, que menos cedeu pontos para os QBs no Fantasy Football até o momento. Então, difícil apostar no jogo aéreo do Green Bay fora de casa contra uma boa defesa do Tennessee Titans. Eu acho que vai sim a gente apostar no Josh Jacobs, que é um time que tende a estabelecer o jogo terrestre. Mais um jogo dele bem acionado, 32 corridas para ele no jogo. A única preocupação é, obviamente, a questão do jogo aéreo, mas cara, com o Malik Willis não dá para esperar nada de ninguém no jogo aéreo, nesse ataque do Green Bay Packers, seja Romeo Doubs, seja Jaden Reed, Christian Watson, Dontavia Wicks, seja quem for. Com o Malik Willis é difícil a gente apostar alguma coisa. Acho que cada semana pode ser uma surpresa completamente doida que vai vir no fantasy. No lado do Tennessee Titans, a questão importante aqui pra gente citar é, obviamente, o backfield, porque o Tony Pollard mais uma semana se segurando como o running back 1 do time, cara. Se segurando como o cara a ser o running back 1 do time ali, 23 oportunidades contra 8 do Tyjae Spears. São 2 semanas em que ele tem sido o principal nome desse ataque do Tennessee Titans. Nessa última semana ele nem fez um grande jogo, longe disso, ele não fez uma partida muito explosiva nem nada, mas foi mais um jogo de mais de 100 jardas de scrimmage para ele, mais um jogo acionado no jogo aéreo, já são 10 targets em 2 semanas. Então o Tony Pollard cada vez mais entrando numa área de running back 2 sólido, seguro pro Fantasy Football, tá? Não vai ser um running back 1 provavelmente, a não ser que aconteça algo com o Spears. Ele tá machucado, o Tyjae Spears se machucou nessa última semana, mas pelo que parece não é nada sério, deve voltar. Mas o Tony Pollard com o dobro de snaps essa semana, mais rotas percorridas, muito mais targets, muito mais corridas que o Spears. Esperava um pouco mais de equilíbrio, mas o Pollard chegou para ser running back 1 e está sendo running back 1. Já no corpo de recebedores desse time do Tennessee Titans, eu acho que a gente viu uma semana com o Calvin Ridley fazendo um ótimo jogo, né? O Calvin Ridley teve uma partida muito boa com 77 jardas, fez um touchdown correndo. Mas é um ataque que eu não espero muita coisa enquanto a gente estiver vendo um Will Levis bem mais ou menos, tá? Com muitos problemas ali. O Calvin Ridley talvez seja o único nome interessante desse ataque no jogo aéreo. Tyler Boyd, DeAndre Hopkins, eu acho que são caras que a gente não consegue esperar muita coisa ainda, nem o Tyrant, o Okonkwo também, mesmo com um bom volume de jogo, no início, né, ele teve, a gente esperava que ele fosse ter um bom volume de jogo
consistentemente, mas tipo, não é o que vai acontecer provavelmente. É um cara que tende a ser muito inconstante no fantasy football, o Okonkwo, né? Teve 3 targets nessa última semana, assim, parece até que, tipo, que poderia engrenar, fazer um jogo interessante, mas assim, não vai. Eu acho que é uma média de jardas por target muito baixa para ele, difícil produzir algo, a não ser que tenha um touchdown. Então, é um grupo de recebedores muito imprevisível, com muitas opções, nenhuma opção que sobra muito, mas o Calvin Ridley é, em tese, o principal nome, cara. Assim, um air yards, né, o número total de jardas lançadas na direção dele, seja para passe completo ou incompleto na temporada, é de 319. O segundo do time é o Tyler Boyd com 95, ou seja, ele está sendo acionado em profundidade, então assim, não tem feito nada de absurdo, mas é o principal recebedor do time, é um cara que talvez, dependendo da sua situação, vale uma aposta como um flex no Fantasy Football. Las Vegas Raiders e Carolina Panthers é um duelo interessante pela situação do Bryce Young, né? Virou banco do Andy Dalton, com o Bryce Young, sem Bryce Young, é um ataque todo para você deixar no seu banco, tá? Eu sei que tem o Deontay Johnson, sei que tem ali um Chuba Hubbard, mas cara, não dá para confiar nesse ataque, não dá pra gente esperar muita coisa desse ataque. Então assim, eu deixaria todo mundo no banco do seu time nessa semana. Não apostaria em ninguém ali nesse time. Tem um jogo contra uns Raiders fora de casa que, assim, pode não ser a melhor defesa da liga, mas eu acho que, tipo, não é uma defesa daquelas que você olha o confronto e vai falar, nossa, essa defesa tá cedendo muitos pontos pra tal posição, tá cedendo demais. E, cara, não tá. Então, assim, é uma defesa ok contra um time muito fraco, com problemas na posição de quarterback, então eu evitaria todo mundo. No lado dos Raiders, quero falar primeiro do Brock Bowers, que tem sido o melhor tight end do Fantasy Football nessas 2 primeiras semanas. 2 jogos muito bons para ele, fez 2 partidas bem produtivas, sendo bem acionado, produzindo jardas. Assim, beleza, não vai ser um cara que vai ser o Travis Kelce da vida, beleza, mas cara, 58 jardas na primeira semana, 98 jardas na semana passada. Tem um jogo agora que, assim, o Carolina Panthers é, até o momento, o segundo time que mais cedeu pontos para os tight ends no Fantasy Football, tá? Em tese, é um confronto excepcional. O Brock Bowers poderia entrar nessa semana como um tight end 1 do Fantasy, como um cara para ser o principal tight end da semana. Preocupa, obviamente, o game script, porque se acontecer o que aconteceu nas últimas 2 semanas e o Carolina tomar uma porrada, a gente vai ver o time correr com a bola no segundo tempo todo. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Raiders, não sei, mas não espero o Raiders abrindo uma diferença tão absurda a ponto do Carolina, a ponto dos Raiders descansar titular no último quarto, ou a partir do terceiro quarto basicamente abandonar o jogo aéreo e ter que só correr com a bola para gastar o tempo. Não espero. Espero, obviamente, o time vencendo legal, mas imagino um Brock Bowers sendo bem utilizado, então assim, é um titular absoluto pro seu time, tá? Obviamente que o Davante Adams também é um titular absoluto pro seu time. O Jacob Myers esperava um pouco mais dele nessas primeiras semanas, não produziu muita coisa, mas assim, eu acho que vai muito pelo o Brock Bowers produzindo muito bem, sendo um bom alvo, sendo um cara que está sendo bem acionado no time. São 17 targets para ele em 2 semanas, o Davante Adams com 18 targets em 2 semanas, então o Jacob Myers obviamente é um cara para você deixar no seu banco. Não dá para esperar muita coisa dele, a não ser que consiga uma big play, alguma coisa desse tipo. No backfield a gente tem uma situação interessante, porque tanto o Zamir White quanto o Alexander Mattison não vem jogando muita bola, mas assim, o Zamir White foi um cara que chegou com uma banca para ser o running back 1, para ser, tipo, não running back 1, né, mas tipo, para ser um running back considerável, né, no Fantasy Football, um running back 2 no Fantasy Football para muita gente, e um running back 1 dominante nesse time. Ninguém achava que o Alexander Mattison poderia atrapalhar alguma coisa, mas o Alexander Mattison na primeira semana teve algumas oportunidades, nessa semana não tanto, tá?
principalmente no jogo aéreo. Isso foi interessante. Na primeira semana, o Mattison teve 6 targets, até falamos sobre isso, sobre esses targets que poderiam ser complicados para o Zamir White, né? Jogar num time que não é dos melhores da liga, né? Os Raiders, e não ser muito acionado no jogo aéreo pode ser um problema, mas na semana 2 foram 4 targets para o Zamir White e nenhum para o Mattison. Pelo que parece, o Pierce está querendo fazer o Zamir White o running back 1 desse time, tá? Então, assim, eu seguraria o Zamir White no seu time ainda. Não espero dele grandes atuações, assim, absurdas, mas espero alguns jogos consistentes. E essa semana pode ser um jogo. Justamente pelo game script favorável, pode ser um jogo que a gente talvez possa ver ali um Zamir White produzindo legal contra o Carolina, que é a segunda defesa que mais cede pontos para running back no fantasy nas 2 primeiras semanas. Então pode ser um jogo para talvez ele deslanchar. Seattle Seahawks e Miami Dolphins, mais um bom jogo, né? Um jogo bem interessante esse, mas assim, logicamente que a ausência do Tua Tagovailoa impacta muito. O Seattle logicamente vai entrar como favorito por isso. O Skylar Thompson não é um cara que a gente pode confiar muita coisa. Então assim, o Tyreek Hill é um titular. Não tem como você deixar o Tyreek Hill no banco, tá? Me desculpa. A não ser que você tenha 2 wide receivers top 10 no seu time, ok, dá pra você discutir isso. Fora isso, não tem como, beleza, deixar o Tyreek Hill no banco. O Jalen Waddle, acho que pelo contrário, assim, é um cara que você pode já rever um pouco. É um cara que talvez possa ser ali, no máximo, um flex no seu time, porque tem um jogo complicado contra o Seattle, contra uma boa defesa. Então, assim, é a 4ª defesa que menos deu pontos para wide receiver nas 2 primeiras semanas. Lógico que foram contra wide receivers bem fracos, né, do New England e dos Broncos, mas mesmo assim é uma informação importante, tá? E vale ficar de olho no Jonnu Smith, no Miami Dolphins. Teve 7 targets na semana passada. Foi um jogo que ele foi muito bem acionado. Talvez é um jogo, esse é um tipo de jogo que talvez faça o jogador permanecer mais em campo, né? Foram 42% de snaps para ele. Talvez possa ser um jogo que possa fazer com que ele fique mais em campo, tenha mais oportunidades. Tyrande, como recebe rotas curtas, pode ser um bom parceiro ali, talvez, do seu QB. E no backfield do Miami, cara, o Devon Achane, a gente comentou muito sobre isso na live de sexta-feira que eu fiz com o Léo no Fantasy de Bar. O Devon Achane, obviamente, é um cara que tem que se titular no seu time, independente do QB. Ele é um cara produtivo, que faz muita coisa, recebendo passes, correndo com a bola. O Devon Achane, ele é muito bom. Ele é um cara, acima da média, né? Então, assim, é um cara que produz muito, tá? Nessa última semana foram 7 targets. Foram 2 semanas com 14 targets para ele, tá? Então, assim, não só 14 targets, né? 14 targets e 14 recepções. Ele pegou todos os targets. Tá produzindo muito bem o Achane, é um cara para se titular mesmo com essa situação. O Raheem Mostert, se ele voltar nessa próxima semana, o que se espera, na verdade, assim, é possível que ele até perca mais um jogo, tá? Não é certo ainda, mas é possível que ele ainda perca mais um jogo. Mas caso volte, essa semana é um cara que eu evitaria colocar, tá? Porque, pelo contrário, assim, não é um Achane, então, assim, ele talvez possa depender um pouco mais de um game script favorável, possa depender um pouco mais de um ataque funcionando melhor. O Achane é um cara mais produtivo, né? É um cara que produz mais e tende a produzir mais, mesmo com um QB mais fraco. No lado do Seattle Seahawks, eu acho que a gente pode citar primeiro esse grupo, essa dupla, né, de wide receivers que fez um jogo muito bom. Njigba e o DK Metcalf, que lideraram o time, né, no set de 2 wide receivers na equipe, né? Então, foram os 2 principais jogadores do time nessa última semana contra os Patriots e podem continuar a ser. O Lockett ainda não está 100%, treinando limitado alguns dias, então, assim, talvez quando ele tiver 100% atrapalhe um pouco. Na primeira semana a gente viu um pouco mais do Lockett com 7 targets, mas assim, Njigba e Metcalf com uma boa semana produzindo bem. O Metcalf é um wide receiver 2, o Njigba é uma opção boa pro seu flex nessa semana no Fantasy Football, tá? O Noah Fant esperava um pouco mais dele, mas infelizmente não vingando. E vale citar, obviamente, o grupo de running backs, porque assim, o Kenneth Walker não jogou nessa última semana, a gente ainda não sabe se vai jogar nessa próxima semana, acredito que sim. A gente viu um Zach Charbonnet dominando o backfield, né? 96% de snaps para ele, 19 oportunidades, não correu bem, mas assim, produziu pro Fantasy, fez um jogo bem seguro.
Vamos ver quando voltar o Kenneth Walker. Eu acho que o Kenneth Walker voltando, a gente vai ver um pouco da produção que a gente viu na semana 1. Que na semana 1 a gente viu ali um Kenneth Walker com 23 oportunidades e um Zach Charbonnet com 11 oportunidades. Então eu espero algo mais ou menos assim. Se o Kenneth Walker voltar, ele obviamente é titular e o Charbonnet é um cara para você deixar no seu banco. Mas se o Kenneth Walker não voltar, o Charbonnet obviamente é um cara para ser titular no Fantasy. Arizona Cardinals e Detroit Lions é um dos melhores jogos também dessa semana. Um jogo muito interessante pro Fantasy Football, com muitos bons jogadores pra gente ficar de olho. Kyler Murray, né, deslanchou nessa última semana. Ele o Marvin Harrison fizeram partidas espetaculares, né? Os dois explodiram nessa última semana, jogaram muita bola. Obviamente são caras para serem titular no time no Fantasy Football, não tem para onde fugir aqui, tá? O James Conner mais uma vez dominando o backfield, né? Como a gente já esperava, um Conner tendo o backfield tudo para ele. Assim, o James Conner obviamente não vai ser o cara que vai ficar em campo o tempo todo. A gente não vai ver o James Conner ali tendo aquele número de snaps, talvez de 90%, algo desse tipo, 80 e poucos por cento. Mas, cara, a gente vai ver sempre um James Conner com muitas oportunidades. A gente viu um Trey Benson com 12 oportunidades nesse jogo. Obviamente que foi um jogo que acabou muito cedo, né? A gente viu ali um amasso dos Rams e muitos titulares assim até saindo já no final e tal. Mas o James Conner, mesmo assim, com 22 oportunidades, tem sido um running back sólido no Fantasy Football, tá? O Greg Dort, que teve uma primeira semana muito boa, teve uma semana bem impactante, nessa semana fraco, mais abaixo, é um cara que não dá pra gente confiar muito. O Trey McBride, cara, fez um bom jogo, fez um ótimo jogo nessa semana, 2 jogos com volume de jogo muito bom. A gente falou pra não se preocupar com ele, que foram apenas 30 jardas. Ele fez um touchdown ali numa jogada bem inusitada, que a bola de um fumble ali sobrou pra ele na end zone, mas, cara, 6 targets, 6 recepções, 9 targets na primeira semana. É um cara que vai ter volume de jogo, que vai receber passes, que vai brigar pra ser um tight end top 3 no Fantasy. Não tem como, ele vai ser um cara titular toda semana no seu time, acho que não tem como você fugir disso. No lado do Detroit Lions, a gente tem primeiro um Jared Goff que não dá pra confiar no Fantasy. É um cara que não tem jogo aéreo, não tem jogo terrestre, ele não é um cara que corre, e um cara que não tem conseguido conectar muitos touchdowns. A gente tem visto um time ali do Detroit com muitas dificuldades na semana passada, a gente viu, né, um time com muitas dificuldades na semana passada contra a Tampa Bay. Então, cara, um jogo aéreo que não tá engrenando, que não engrenou muito ainda, né? O Amon-Ra St. Brown deslanchou nessa última semana, pelo menos, teve um jogo ali de Amon-Ra St. Brown, 19 targets, 120 jardas para ele. Então, assim, um jogo muito produtivo, e é isso que a gente espera dele. Saiu machucado do jogo, voltou, se machucou de novo, mas, assim, pelo que parece, não é nada muito sério. Deve vir para a partida. Eu acho que é um cara para você ficar de olho nesse time, é o Jameson Williams, tá? Segundanista, 20 targets em 2 jogos para ele, mais uma partida muito boa. Um cara que tem sido muito acionado em profundidade, tá? Um cara muito acionado em profundidade. Acho que vale a pena você ficar de olho, que é um cara que não vai sair daí. É um cara que eu acho que dificilmente a gente vai ver aí sendo pouco acionado ou tendo jogos muito ruins. Eu acho que ele vai ser acionado, vai ter oportunidades. É um cara que, inclusive, tem tido oportunidades até correndo com a bola. Então, cara, vale a pena ficar de olho no Jameson Williams. É um cara que eu acho que vale uma opção como flex essa semana. A gente pode esperar um jogo ali bem interessante para ele contra o Arizona Cardinals, uma das defesas que mais saem pontos para os wide receivers no Fantasy, né? A 10ª defesa que mais sai de pontos para wide receiver no Fantasy. Então, olho no Jameson Williams, beleza? E assim, destaque negativo total para o Sam Laporta, né? O Laporta com mais um jogo bem abaixo. Semana passada, assim, ele fez um jogo ok, com 4 recepções e 45 jardas, mas assim, a gente espera mais dele. A gente espera um Laporta sendo mais utilizado. Até agora, na temporada, o Sam Laporta tem apenas 10% de target share, é o quarto da equipe, atrás do Amon-Ra St. Brown, do Jameson Williams e do Jahmyr Gibbs, tá? Então, assim, o Sam Laporta era um cara para ter 20% de target share, pelo menos, aí nesse time. Então, pelo que ele foi draftado, pelo que ele fez na temporada passada, a gente esperava um pouco mais. Acho que isso vai mudar? Acho, a gente espera que isso mude. A
A gente espera que isso vá acontecer. Mas, cara, já vale o alerta. Nessa semana tem um confronto difícil contra os Cardinals, que tem sido uma defesa forte contra tight ends. Mas é aquilo. O Sam Laporta é um cara que ano passado fez muitos touchdowns. Foi um cara que foi muito acionado em red zone. Então a gente espera ver um Laporta mais acionado em red zone. Talvez o fato desse ataque não estar rendendo muito como a gente esperava possa ser um indicativo de que a gente vai ver um pouco mais alguma mudança, talvez, e o Sam Laporta volte a ser mais utilizado aí na red zone, tá? O backfield do Detroit, mais do mesmo. Montgomery e Jahmyr Gibbs com muitas oportunidades, os dois produzindo. O Jahmyr Gibbs mais um jogo sendo muito acionado no jogo aéreo. Isso é muito importante, muito bom. É um cara que tem um volume de jogo grandíssimo no jogo aéreo. Só com isso ele consegue uma produção segura, tá? Ele é um cara que tende a passar de 100 jardas ou chegar perto disso em quase todos os jogos, com um bom número de recepções. É um cara que vai depender apenas de touchdown para ter uma semana ali dentro de um top 6, top 7 entre os running backs. E o Montgomery, obviamente, é um cara que vai ter o seu volume de jogo correndo com a bola, pelo menos 10, 11, 12 corridas por jogo, mas vai ficar mais restrito, obviamente, a ter as oportunidades em goal line para conseguir produzir, né? Para a gente conseguir ver ali mais do David Montgomery, né? Até agora, em 2 jogos na temporada, o David Montgomery teve 5 corridas, tá? Contra 3 do Jahmyr Gibbs dentro das 10 jardas. Isso é importante pro Montgomery, por ser um cara que depende mais de touchdowns. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens fazem mais um ótimo jogo nessa semana. 2 times que perderam nessa última semana, né? Derrotas pesadas. O Dallas tomou uma porrada do Saints e o Baltimore perdeu de virada em casa para os Raiders. 2 derrotas inesperadas até, né? Essas 2 equipes. No lado do Dallas Cowboys, a gente tem aqui primeiramente a questão do backfield, que, assim, como a gente tá falando, né, é um backfield equilibrado, é um backfield dividido. O Rico Doyle, nessa última semana, teve um pouco mais de volume de jogo, teve 11 toques na bola, sendo 5 targets. Cara, eu evitaria qualquer um desses jogadores, tá? Eu evitaria tanto ele quanto o Zeke, seja quem tiver nesse backfield, são jogadores para se evitar. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no Jalen Tolbert, wide receiver, que fez um jogo bem interessante nessa semana, tá? Fez uma partida muito interessante nessa semana contra os Saints. A gente viu um jogo bom dele, 9 targets para ele, 82 jardas, uma média de jardas por target de 12, o que é um número muito bom. Brandon Cooks muito abaixo nessa última semana. O Tolbert talvez possa aos poucos ganhar o seu espaço e ser um wide receiver interessante para você ficar de olho aí numa waiver, para você ficar de olho para buscar uma troca, já que é um cara que não tem muito nome, é um cara que pode ser envolvido, já que o CeeDee Lamb obviamente é o wide receiver 1 desse time, certo? Vamos ver se o Jake Ferguson volta essa semana, né? Tem isso, um fator importante. A gente espera que ele volte essa semana. Porque pode ser um fator, pode ser um jogador importante. O Shoemaker nessa última semana teve 6 recepções, o tight end. Então, assim, é um volume de jogo muito bom, que sim, se isso transferir para o Ferguson, é um volume de jogo de tight end top 10, tá? 6 recepções, 6 targets, é um volume bom, muito bom para os tight ends. No lado do Baltimore Ravens, muita coisa complicada nesse ataque do Baltimore Ravens, né? O Lamar Jackson bem comedido, não conseguindo produzir muita coisa. Um jogo que ele não conseguiu correr com a bola, apenas 5 corridas para ele contra 16 corridas na primeira semana contra os Chiefs. Vamos ver se contra o Dallas ele consegue estabelecer um pouco mais o seu jogo terrestre, que é um fator primordial no fantasy. A gente espera ver isso, né? O Dallas que cedeu muitos pontos na semana passada para o Derek Carr. Então, assim, a gente pode talvez ver um jogo um pouco melhor ali do Lamar Jackson, certo? O Derrick Henry, cara, apesar de marcar de novo, é o que a gente falou, né, cara? O Derrick Henry é um cara que tende a ser um jogador produtivo no fantasy nesse time, até porque a gente imagina ele marcando touchdowns todos os jogos. E isso vai fazer do Derrick Henry um top 12, top 15 no fantasy essa temporada, com certeza. Mas, cara, essa falta do jogo aéreo, assim, é preocupante pro Derrick Henry. É preocupante, assim, nessa semana vai ter um jogo complicado de novo contra o Dallas Cowboys. E, assim, a gente não sabe o que a gente pode esperar do Derrick Henry. Se for um jogo muito complicado, um jogo fraco, tipo, do ataque, o time muito atrás do placar, alguma coisa desse tipo, a gente talvez não veja um Derrick Henry muito efetivo no jogo aéreo.
É um ataque que tá muito previsível, cara. O Derrick Henry tá em campo, a gente sabe que ele vai correr com a bola. A gente sabe que ele vai correr com a bola, hoje vão fazer um play action. A gente sabe, o Justice Hill quando entra, a gente sabe que ele vai ser um jogo, uma jogada aérea, vai ser um passe. Então assim, tá muito previsível o ataque ali do Baltimore. Essa questão não à toa, fez um jogo bem fraco contra os Raiders. Então, me preocupa um pouco essa questão do Derrick Henry. Obviamente que não é um cara pra você vai deixar no banco, mas preocupa. O Zay Flowers tem sido uma boa surpresa na temporada, tá? Mesmo com os problemas do ataque aéreo do Baltimore Ravens, ele com 21 targets em 2 semanas, número muito bom, número altíssimo, assim, e não é só a questão dos 21 targets do Zay Flowers, tá? É o target share, são 36% de target share para eles, o Mark Andrews tem 16%. Cara, são 2 jogos assim para ele com target share altíssimo, 30%, tá? Só para falar certinho, foi 36% nessa última semana, 30% no total para ele contra 10 do Mark Andrews. O Mark Andrews tem 10% de target share, que é o próximo jogo que a gente vai falar aqui, que é um nome que não vem produzindo muita coisa. Mas sobre o Zay Flowers, a gente pode observá-lo como uma possível dica de compra por ser basicamente o único nome confiável nesse jogo aéreo, tá? Tanto Bateman quanto o Aguilar quanto o Hill são jogadores que a gente não vai esperar muita coisa. Sobre o Mark Andrews, cara, a gente precisa um pouco mais de volume de jogo para ele, né? Ele é um cara que tem uma média de 10 jardas por target, é uma média bem boa para tight end, mas assim, falta um pouquinho mais de volume de jogo pro Mark Andrews pra gente poder ver ele explodindo, para ver os caras explodindo, os touchdowns sendo um acompanhamento, não sendo decisivos na composição da pontuação dele. Precisa ser um acompanhamento, porque ele é um cara que a gente espera que seja um top 5, um top 3 no Fantasy Football para brigar por isso, né? E assim, um ataque em que não tem grandes nomes, o Zay Flowers é o único cara, não vou dizer decente, mas tipo, o único cara ali que se espera algo no jogo aéreo. Ele não tem uma grande competição por targets, então a gente espera um pouco mais de Mark Andrews. É um cara que eu ainda coloco uma opção de compra para você nessa semana. Eu coloquei na semana passada, ele fez um bom jogo, fez um jogo decente e coloco de novo essa semana porque eu acho que ele tem tudo para produzir minimamente ok nessa semana. Vamos para um bom jogo aqui, que é São Francisco e Rams, mas assim, um jogo muito afetado por lesões, né? O São Francisco sem Christian McCaffrey e Deebo Samuel, Los Angeles Rams sem Puka Nacua e Cooper Kupp, provavelmente os principais jogadores dos dois times, né, no Fantasy Football fora, ou dos principais. No lado do San Francisco 49ers, assim, Jordan Mason obviamente é o cara titular, é um cara que está sendo o papel ali de running back 1, como a gente falou. Não muito acionado no jogo aéreo, não é um Christian McCaffrey, correndo muito com a bola, 48 corridas em 2 jogos, mas apenas 2 targets, mas obviamente é um titular. Vale a gente ficar de olho nesse grupo de recebedores. O Brandon Ayuk ainda não fez um bom jogo na temporada, tá? O George Kittle nessa última semana explodiu, tem um bom jogo para essa semana, espero que seja um tight top 5 para a semana, sem o Deebo Samuel. A gente precisa ver agora Brandon Ayuk crescendo e o Jauan Jennings, que é o o wide receiver 2 do time, é o cara com maior jardas por target na equipe, é o cara que é o terceiro wide receiver com mais snaps em campo. Então assim, ele precisa crescer, e é um cara que pode ser uma boa surpresa essa semana. Você pode esperar talvez um bom jogo dele, não vou dizendo que ele vai ser um wide receiver top 10 ou top 15, mas eu acho que pode ser uma opção para o flex com o Jauan Jennings essa semana, considerando a ausência do Deebo Samuel, certo? No lado dos Rams, a gente tem uma questão interessante, porque assim, o ataque basicamente agora sobrevive de Kyren Williams. O Kyren Williams, apesar de não estar produzindo muito bem, ele tem um volume de jogo altíssimo, né? Ele é o principal running back / jogador ali desse ataque em questão de volume de jogo. Ele tem a bola, tem target, ele é o cara que está dominando o backfield, nos 2 jogos dominou o backfield completamente, então a gente espera que nessa semana a gente consiga ver uma produção maior. É um confronto difícil contra o San Francisco 49ers, mas assim, sem Cooper Kupp, sem Puka Nacua, a gente espera ver um pouco mais do Kyren Williams. Nos recebedores, cara, a gente vai ter que ver alguém crescer aí, né? Mesma coisa que a gente falou no San Francisco 49ers, a gente viu na primeira semana DeMarcus Robinson, Tyler Johnson crescendo com a lesão do Puka Nacua. Nessa última semana não deu pra gente ver muita coisa, porque foi um jogo muito atípico, né, cara? Foi um jogo que foi um amasso dos Cardinals, mas assim,
O DeMarcus Robinson teve 4 targets, o Tyler Johnson teve 3 targets. Vale ficar de olho na questão do DeMarcus Robinson, porque ele é um cara que, pelo que parece, é um alvo mais em profundidade para o Matthew Stafford, né? Uma média de 12 jardas por target para ele. Então, assim, por exemplo, o Cooper Kupp teve uma média de 7, né? O Puka Nacua era o cara que poderia ser esse alvo mais em profundidade, não vai estar jogando. O Kyle Williams é um running back, então recebe menos bolas em profundidade. O Tyler Johnson tem uma média baixa de jardas também em profundidade. Então, assim, o DeMarcus Robinson talvez seja o cara para esticar um pouco o campo, conseguir algumas boas jardas, algumas boas recepções. É difícil colocar como flex, mas é uma opção bem viável para essa semana. Pode ser um bom jogo para ele, sendo uma única opção de wide receiver nesse time. Chiefs e Falcons, mais um jogo aqui para essa semana. Cara, eu acho que assim, Kansas City Chiefs sem o Isaiah Pacheco é uma situação bem difícil de se avaliar o backfield. Eu acho que o Carson Steele vai ser o running back 1. Eu acho que ele deve ser o principal running back dessa equipe. O Samaje Perine não teve nenhuma corrida ainda na temporada. Deve ser mais acionado no jogo aéreo. Espero um backfield bem dividido em questão de snaps, principalmente, porque eu espero um nível menor de corrida dos Chiefs sem o Isaiah Pacheco. Mas o Steele é um cara para você buscar na waiver. Eu acho que pode ser uma opção aí viável para waiver. Não colocaria ainda como titular no fantasy essa semana, tá? Não colocaria no seu time porque é assim, muito difícil prever o que vai acontecer nesse time, certo? De resto, cara, assim, o Rashee Rice, mais uma semana produtiva, mais um bom jogo para ele. É um cara que vai ser alvo do Patrick Mahomes em profundidade, no campo todo, é o principal wide receiver do time. O Xavier Worth, né? O Xavier Worth não teve um bom jogo, tá? Não fez uma boa partida, 4 targets para ele, foram 3 na semana passada, mas assim, apenas 17 jardas. É um cara que não é confiável, é um cara que vai depender muito, pelo que parece, de touchdowns ou de uma grande jogada, uma big play para explodir. É um cara que eu seguraria essa semana. E o Travis Kelce é uma grande decepção no início da temporada, né? É uma grande decepção, mas assim, a gente esperava uma temporada não de nível Kelce, porque no ano passado já foi uma temporada mais abaixo do Kelce, né? Mais abaixo, que eu digo, não tão forte como as anteriores. Ano passado foi a primeira temporada do Kelce com menos de 1.000 jardas recebidas desde 2015, né? Ele estava ali numa sequência de, 8 temporadas, 7 temporadas seguidas, com pelo menos 1.000 jardas recebidas. Ano passado não chegou. E esse ano, pelo que parece, não vai chegar, né? Porque, assim, 2 jogos, 39 jardas em 2 jogos. O Kelce é um problema pro fantasy. Não é um cara pra você deixar no banco, obviamente, mas é um problema. Pode ser uma opção de venda, porque, assim, mesmo que ele esteja mal, é um nome muito forte. A galera aposta muito no Kelce. No lado do Atlanta Falcons, o Kirk Cousins fez um jogo bem decente nessa última semana contra o Philadelphia Eagles, depois de um jogo bem ruim contra os Steelers. A defesa dos Chiefs é uma defesa muito boa, mas é uma defesa que cedeu muitos pontos para os QBs nas 2 primeiras semanas. O Lamar Jackson, obviamente, pelo jogo terrestre. E na semana passada contra o Joe Burrow, o Joe Burrow produziu legal, conseguiu fazer algumas boas jogadas, conseguiu bons pontos. No momento é a segunda defesa que mais cede pontos para QB no Fantasy. E eu acho que pelo potencial de game script desfavorável para Atlanta, o Kirk Cousins pode ser uma opção interessante para streaming essa semana, certo? Entre os wide receivers, a gente viu um jogo bem produtivo do Darnell Mooney, né? O Darnell Mooney fez um jogo muito bom nessa última semana contra o Philadelphia Eagles. A gente não esperava, né, assim, mas cara, foi um jogo muito produtivo para ele. São 10 targets em 2 jogos. Só nesse jogo dessa última semana, o Darnell Mooney conseguiu ali 7 targets, né, o mesmo número junto com o Drake London. Foi o líder do time em recepções, fez uma big play, um touchdown ali de mais de 40 jardas. Então, assim, olho nele, com uma opção ali para você comprar, para possivelmente utilizar em buys, porque não tem um wide receiver 2 esse time, né? O Drake London, obviamente, é o wide receiver 1, e ainda assim, com muitas, não vou dizer ressalvas, mas, tipo, pra gente ficar de olho, porque, cara, ainda não tá naquele volume de jogo que a gente espera, né? O Drake London. Foram 7 targets nessa última semana, melhorou bem. Na primeira semana foram apenas 3, mas assim, falta o Kirk Cousins olhar pro Drake London como um wide receiver 1 do time ainda. Acho que isso ainda vai acontecer, mas ainda não chegou.
E o Kyle Pitts, cara, decepcionante, né? Mais uma semana bem decepcionante. 4 targets pra ele até, assim, mas, cara, 20 jardas. Assim, eu ainda vou dar tempo pro Kirk Cousins ainda se ajustar. Esperar mais algumas 2, 3 semanas com o Kyle Pitts pra ver se anda um pouco, porque se continuar assim, aí é mais uma... Aí já dá quase pra decretar um bust pro Kyle Pitts no Fantasy Football. Não um bust, mas tipo uma decepção grande pra ele, né? Porque a gente esperava, obviamente, muito do Kyle Pitts quando ele chegou na NFL. Nessa temporada a gente não esperava tanto, mas esperava um pouco mais pela chegada do Kirk Cousins. Mas se não rolar com o Kirk Cousins nessa temporada, acho que vai ser difícil a gente esperar alguma coisa do Kyle Pitts daqui pra frente. Bills e Jaguars é o nosso jogo do Sunday Night Football. Então vamos falar desse joguinho aqui pra gente chegar na reta final do nosso podcast, né? Primeiro, obviamente, falando do James Cook, né? O James Cook com um jogo absurdo nessa última semana, mesmo com poucos toques na bola. Não poucos, mas apenas 12 toques na bola, o que é pouco para um cara que fez 3 touchdowns, obviamente. Espero que ele tenha um volume de jogo maior nessa próxima semana. Me preocupou um pouco apenas 12 toques na bola. O Ray Davis teve 10. Obviamente que esses toques do Ray Davis, desses 10, 7 vieram no último quarto, enquanto o James Cook já estava descansando. Mas, não descansando, né? Mas estava segurando um pouco mais. O Buffalo estava segurando um pouco mais ele. Mas o James Cook é uma opção de titular para a semana, com certeza. Na questão de recebedores do Buffalo Bills, a gente tem mais um grupo de recebedores com, não vou dizer problemas, mas sem um cara muito confiável. Muita gente ainda coloca o Keon Coleman como o wide receiver 1. Eu acho que o Khalil Shakir é o principal wide receiver desse time. A gente está falando isso desde o início da temporada do Shakir. Eu acho que ele é o cara que a gente deveria buscar e olhar com mais atenção nesse time, né? 19% de target share para ele até agora na temporada. Foram 8 targets na temporada. A questão é, o Josh Allen basicamente não lança muito em profundidade com esses jogadores. Não tem nenhum cara ali que estique muito o campo. Se você for ver a média de jardas por target, o Khalil Shakir tem 6.8, é baixo. O Keon Coleman tem 10, é a maior do time com 10. Assim, não é alto, é um número ok, entendeu? Mas não é um número muito alto, não é um número assim de cara que tá sendo... Assim, e é um cara que teve 6 targets na temporada, certo? Não é um cara que teve um número grande de targets na temporada e tá tendo, assim, uma média de jardas por target de mais de 10, 15. Não é isso. Mas, assim... nesse ataque do Buffalo Bills, na questão de wide receiver, eu tô esperando, e pelo que parece, a gente vai ver assim, muito, muito equilibrado semana a semana. Destaque, obviamente, pro Khalil Shakir, que ainda é uma opção para banco apenas, mas vale ficar de olho nele depois dessa última semana, em que ele foi bem produtivo, fez um jogo muito bom, recebeu 5 passes, mas assim, muito bom, né? Muito bom pro grupo de recebedores dos Bills. Destaque negativo pro Kincaid, mas assim, o Kincaid na primeira semana não jogou nada. Nessa última semana ele jogou a metade de snaps, né? 42 snaps nessa semana. Teve 4 recepções, 4 targets, 33 jardas. Teve um problema, ele começou bem até, teve 2 recepções no primeiro drive, mas cara, ele sofreu uma pancada na cabeça. Aí o Buffalo começou a segurar um pouco ele. Eu ainda acho que é uma opção de compra, acho que ele ainda vai vingar um pouco nessa temporada. O Buffalo não tem muitas opções, como a gente falou, e o Josh Allen precisa achar o Kincaid. Foi um cara importante no ano passado, um cara que surgiu bem e que tem que aparecer. O ataque do Jacksonville Jaguars é uma miséria, é uma desgraça absoluta nessa temporada, principalmente o jogo aéreo. O Trevor Lawrence não consegue lançar a bola pra ninguém. Assim, cara, na semana passada o Trevor Lawrence teve menos de 50% de aproveitamento nos passes. Na primeira semana foi 55% de aproveitamento nos passes. Tá difícil, cara. Tá difícil confiar nesse ataque do Jaguars. É difícil apostar em alguém nesse ataque do Jaguars aí, com o Trevor Lawrence jogando dessa forma. O Travis Etienne tem um jogo bom contra os Bills, que é a terceira defesa que mais cede pontos para os running backs. Eu sei que a gente falou do Tank Bigsby, né, nas últimas semanas, mas ele tá meio baleado, deve jogar, mas tá meio baleado. E o Etienne, obviamente, é o running back 1 do time. Então, assim, ele é o cara, mesmo não produzindo muito com a bola, tipo, tendo muita produção de jardas por target, de jardas por corrida,
Ele é o principal jogador, ele é o cara que tem oportunidades em red zone, em goal line, e é uma defesa dos Bills que cede muito para running back, que está cedendo muito para running back. O James Conner, na primeira semana, né, teve um jogo ok contra o Buffalo Bills, não fez nada de excepcional, mas teve um jogo ali ok. A gente viu na semana passada também o Buffalo Bills ali, o Devon Achane simplesmente amassando. Então, assim, pode ser uma opção boa pro Etienne. Christian Kirk é uma decepção completa na temporada, é uma das maiores decepções no fantasy futebol. Christian Kirk primeiras 2 semanas, 2 recepções apenas, menos 1 jarda na semana passada, gente. Como é que o cara tem menos 1 jarda, gente, no jogo? Um wide receiver inacreditável, né? Ele jogou 90% de snaps, cara. Assim, é uma tristeza. Eu não vou nem falar pra comprar, porque assim, eu tô meio preocupado com esse ataque aéreo dos Jaguars. O Brian Thomas talvez seja a solução, mas assim, são poucos targets, né? São poucas recepções. É um cara que talvez seja alvo mais em profundidade. Assim, ele chegou, na verdade, para ser esse cara em profundidade, né? Vamos ver se isso se mantém, se ele consegue, pelo menos, para assim, conectar 1, 2 jogadas e produzir alguma coisa, porque assim, o Trevor Lawrence está muito mal. O ataque do Jaguars está muito mal. O Evan Ingram precisa voltar, tá machucado, né? Não jogou na última semana com problema na posterior da coxa. Week to week, né? Semana a semana sendo avaliado. Se voltar e jogar, eu acho uma opção de tight end de 1 baixo para a semana, pelo que eu tô falando, né? É um time que não inspira confiança, apesar do Bills ser um time que cede bons pontos ali para tight end, né? É o 8º time que mais cede pontos para tight end no fantasy no momento. Mas, cara, não tem como apostar muito alto nesse ataque do Jacksonville Jaguars, não. Para finalizar, Cincinnati Bengals e o Washington Commanders. O ataque do Cincinnati deu uma melhorada na semana passada, né? O Joe Burrow fez um jogo ok, não fez um grande jogo, mas um jogo ok para o Joe Burrow contra o Kansas City Chiefs. Vale destacar nessa próxima semana o possível retorno do T. Higgins, muito importante. É possível que ele volte nessa próxima semana e a gente vê como é que vai se dar esse ataque do Cincinnati, né? O Ja'Marr Chase, assim, 2 jogos bem fracos do Ja'Marr Chase, bem abaixo nessa última semana, assim, muito mal. 4 recepções para 35 jardas apenas pro Ja'Marr Chase. Essa questão contratual aí, não sei se está afetando alguma coisa, mas complicado. A gente precisa ver um pouco mais do Ja'Marr Chase, muito mais do Ja'Marr Chase, na verdade. E o T. Higgins chegando pode ser até importante, porque vai ter do outro lado ali um cara que chama muita atenção. É um outro wide receiver 1, basicamente, né? Que o T. Higgins é um wide receiver 1 na NFL que tá como wide receiver 2. Então, assim, o T. Higgins voltando, eu acho que vale uma opção como flex, porque ele é um cara muito bom. E o Ja'Marr Chase, obviamente, você não vai tirar do seu time, que ninguém aqui é maluco, né? O McGinnis teve um jogo bem interessante nessa última semana, liderou o time em targets, em recepções. Mas assim, eu ainda não aposto muito firme nele, porque assim, teve um número baixo de snaps. Eu acho que é um time que vai rodar muito ali a questão de tight ends ali com o Drew Sample, que teve 3 targets na semana passada também. Então, cara, não confio tanto ainda no Gesicki. Ainda tem a volta do T. Higgins pra gente ver. O Zach Moss teve o seu jogo como running back 1 nessa semana, ficando muito mais em campo, né, 80% de snaps, apesar de não ter jogado nada, jogado muito mal, teve 80% de snaps, dominou ali o campo, né, o tempo de campo, mas é aquilo, é um backfield difícil de se apostar. Eu evitaria um pouco o Zach Moss, mesmo no jogo contra o Washington. Eu sei que o Washington é uma defesa muito fraca, mas assim, o Washington é uma defesa que está cedendo muito para wide receiver, tá? Wide receiver, a defesa do Washington está cedendo muita coisa. Então, assim, T. Higgins, se for pro jogo, você coloca no seu time. Se não for pro jogo, o nosso queridíssimo Andrei Iosifas, que teve 2 touchdowns nessa última semana em 2 recepções, 7 jardas apenas, é uma opção para você talvez apostar também no seu time, porque vai pegar um time que cede muito para wide receiver. Tá cedendo muito. Então, vale essa aposta aí nos wide receivers do Cincinnati nessa semana. No lado do Washington, cara, é um ataque aéreo que basicamente não funciona, né? O Terry McLaurin, apesar de 6 recepções, um bom volume de jogo até para ele, apenas 22 jardas. O McDaniels, infelizmente, não é um QB muito consistente lançando a bola. Então, assim, ele é um cara que a gente espera
ser um cara que funcione correndo, né? Não tem jeito, não vai fugir disso. Ele é um cara que a gente espera que funcione correndo com a bola. Então é um cara que pode ser titular essa semana, mesmo contra o Cincinnati, que é uma defesa forte contra o QB no fantasy até o momento. Fez um bom jogo contra o Patrick Mahomes. Mas assim, o Daniels tem um jogo terrestre que foge um pouco dessa questão de pontuação assim que as defesas cedem, porque ele consegue contornar muito isso correndo com a bola. Então, cara, é uma opção de titular para a semana. Eu evitaria todo mundo do jogo aéreo do Cincinnati Bengals. Perdão. Pelo contrário, o Cincinnati Bengals é para botar todos os wide receivers. Mas do Washington Commanders, assim, o Zach Ertz fez um bom jogo, mas, cara, não dá para confiar no Zach Ertz, que é um cara já mais veterano. O Terry McLaurin, como eu falei, 8 targets, mas, cara, um time que não tá lançando bem a bola. O Noah Brown fez a sua estreia, mas, assim, é difícil, cara. Eu não consigo confiar nesse ataque aéreo do Washington, assim, eu evitaria ao máximo. O Terry McLaurin, talvez uma opção de flex aí seja ok, obviamente, por ser um bom jogador. E no backfield, o Brian Robinson segue sendo o running back 1, né? Um jogo muito bom dele na semana passada contra os Giants. Uma opção, assim, para essa semana interessante. O Brian Robinson nessa semana contra o Cincinnati Bengals, numa semana em que a gente vai ter ali possivelmente um Joe Burrow, um McDaniels possivelmente sofrendo contra uma forte defesa aérea do Cincinnati, que fez um bom jogo, como eu falei, contra o Patrick Mahomes. Talvez o Brian Robinson seja um cara que de início de jogo tenha muitas corridas, tenha muitas oportunidades de corrida. Então vale a opção ainda do Brian Robinson como running back 2 essa semana. O Ekeler, cara, no máximo um flex pro Ekeler, tá? Que assim, infelizmente não dá pra confiar. É um cara que, apesar de ter tido um volume interessante de jogo aéreo de novo, né? 3 targets e 3 recepções. São 2 semanas com quase 100 jardas para ele em jogo aéreo. Infelizmente, a falta de jogo terrestre acaba preocupando pro Ekeler, né? Mas assim, vale um flex pro Ekeler, porque eu acho que a gente vai ver muito dos running backs nesse jogo contra o Cincinnati Bengals. Beleza? Então é isso, galera. Fechamos o nosso podcast aqui. Não sei nem quanto tempo deu esse podcast, mas enfim, ficou longo. Falamos de todos os jogos como a gente sempre faz. Espero que você curta, que você goste. Manda pros seus amigos, manda pra galera aí que você joga fantasy. Ou não manda. Mentira, manda sim. Manda sim, porque ajuda muita gente, cara. Compartilha com seus amigos. Compartilha com todo mundo, que isso vale muito, vale demais pra gente. Valeu? Muito obrigado. Agradeço muito pela sua audiência até esse momento do nosso podcast. Valeu. Até a próxima.